O Traficante, a nova série da Netflix de suspense e de ação, aposta num novo formato para conseguir contar essa história. E aí, será que funciona? Fala galera, então, primeira coisa assim, já pedir aquele like, pedir para assinar o canal, para ajudar a gente continuar fazendo mais e mais vídeos aqui para vocês. E agora falando diretamente do Traficante, tá? A série ela te traz uma proposta nova, que ela conta em 10 episódios, uma trama por completo, mas uma trama com o tempo de cada episódio completamente diferente do que é o costume, né? Os episódios ali, eles têm... Alguns episódios chegam a ter no máximo 15 minutos, mas em média ali entre 7 e 10 os episódios. Isso não é uma novidade, tá? Mas isso é, na verdade, assim, um grande experimento da Netflix para conseguir colocar em prática algo que a Quibi, que é um outro serviço de streaming, já vem fazendo já. Inclusive tem uma série que eu vi que eu gostei muito, que é o do Fugitivo, que é estrelado pelo Kiefer Sutherland, que é exatamente isso, cara. Eram 14 episódios, e esses episódios todos ali com um tempo máximo de 10 minutos. E é um jeito diferente, cara, de contar essa história. E ele funciona do mesmo jeito como se fosse uma série normal. Qual é a grande diferença? Isso já é o primeiro ponto aqui para salientar, tá? Nessa linguagem, eles não têm muito tempo para, cara, perder tempo com tramas paralelas e tudo mais. Ou seja, tudo tá muito focado nos personagens principais, tendo alguns elementos sim que reforçam como coadjuvantes, e todas essas construções e esses desenvolvimentos de personagens, eles precisam ser muito mais ágeis. E é isso que acontece aqui no Traficante, tá? Eu vou fazer essa crítica aqui sem spoilers, porque como a trama ela é muito rápida, cara, numa sentada tu assiste os episódios inteiros, entendeu? Basicamente assim, um pouquinho mais ali de uma hora, tu já consegue assistir todos os episódios dessa primeira temporada. E a primeira coisa, assim, cara, que a série tinha que conseguir fazer, né, pelo gênero que ela está inserida ali, é conseguir provocar uma tensão, seja na parte de ação, seja na parte de suspense. Ele precisa, sim, colocar, né, essa tensão acontecendo. E esse suspense, cara, não tem nada a ver com o gênero em si de suspense e terror, tá? Esse suspense do que está acontecendo é dessa tensão que existe desse meio, né, que nossos dois personagens ali que a gente conhece, que são o Frank e o Thomas, eles estão lá indo literalmente no gueto o Traficante se passa no sul da França ali, né? Pra mim é muito Marseille ali onde se passa o Traficante. Eles estão indo, né, pro gueto ali, que é um bairro já mais afastado do que seria tipo o centro mais desenvolvido, é um bairro muito mais pobre que tem ali naquela cidade, para fazer um clipe de um rapper que é o Tony. Só que na verdade, cara, quando eles entram, né, a partir do momento que eles passam cara, é literalmente um gradil colocado para diferenciar quem está dentro e quem está fora. E o que acontece ali dentro vem muito de outro tipo de lei, né, que a gente tanto conhece através dos personagens ali inseridos já nesse primeiro episódio, que passa muito rápido, cara, porque as coisas começam a acontecer e a gente é inserido em todas essas surpresas que acontecem, assim como acontece com o Frank, assim como acontece com o Thomas. E a gente é apresentado, literalmente, ao grupo, mas a dois personagens, que são os personagens ali principais desse lado do gueto ali, que é o Tony, que é o rapper que comanda todo esse grupo ali, e também é o rapper que o Frank e o Thomas estão indo lá fazer o clipe, né? E, cara, eu acho que tanto ele quanto o Musa, que é o melhor amigo dele e é o braço direito de toda aquela organização que acontece, a série consegue apresentar pra gente, tá, uma discussão ali no meio da temporada, mas tem alguns lampejos no segundo episódio já, né, que a gente é apresentado ali na casa do Musa. Que é o que, cara? O que seria a vida fora do gueto? O que significa sair do gueto? Quais são os sonhos e as aspirações dessas pessoas que nasceram vivendo aquele dia a dia ali, que é um dia a dia muito mais cru e cruel ao mesmo tempo com todo mundo que está inserido, né? É simplesmente qualquer coisa que aconteça, eles podem não voltar para casa porque as disputas que existem de territórios, a venda de drogas e tudo mais, provoca todo esse conflito que pode ocasionar, sim, a morte deles a qualquer momento. Ou seja, toda essa tensão e essa discussão apresentada, tá, ela consegue que a gente consiga se colocar em alguns momentos ali como esses personagens, tá? É óbvio que não tem um grande desenvolvimento para isso, para mais, né? Mas acho que é o episódio 5, cara, o episódio 6, onde o Frank e o Tony, eles têm um momento de maior abertura, que é até o momento onde aquela aproximação ali não estava tendo até aquele momento, né, na série, onde o Tony consegue sim mostrar um lado dele mais humano, né? Esse lado humano é óbvio que é apresentado pra gente antes através da irmã dele e principalmente por causa do Killian, que é o sobrinho. Então,
cara, todo esse jogo que eles conseguem fazer junto da tensão, junto da discussão, eu gostei bastante porque ele consegue colocar essa trama sempre pra frente, sempre acontecendo alguma coisa, mas não de uma forma linear. Ou seja, ele não acontece sempre a mesma coisa. A tensão não vai ser tensão só por ser tensão, a ação não vai ser ação só porque precisa ter o confronto, porque ele vai existir sim. Existe o grupo do Steve, o grupo do Steve é um grupo rival, o grupo do Tony, o grupo do Moose, e constantemente, desde o primeiro episódio já, a gente é apresentado nesse conflito, que depois tem a resolução lá no final. E também falando sobre a cena de ação, cara, o funcionamento delas, ele também é mais cru, e isso é um grande ponto favorável, porque o estilo de filmagem ali é todo um estilo mais documental, né? É óbvio que a gente tem algumas liberdades criativas ali, assim como, cara, como tu já viu Atividade Paranormal, já viu REC, já viu todos os outros filmes, entendeu? Tem também o filme policial Marcados para Morrer, que é colocado, cara, que existe uma explicação do porquê que estão gravando, né? Por ser mais documental, sempre tem alguém, um dos personagens está levando aquela câmera ali. E aqui no Traficante, essa câmera ela vai passando, né? De pessoa a pessoa, de vez em quando a câmera está colocada ali na roupa da pessoa também para ser filmada mais em primeira pessoa. Ou seja, tem uma explicação sempre do porquê que está sendo filmado. E essa explicação é óbvia, né? Ou a gente compra, assim como qualquer outro filme que já teve essa mesma linguagem, ou a gente vai acabar se distanciando. E não adianta se perguntar muito dos motivos, do porquê, do não porquê, do porquê que estaria segurando a câmera naquele momento para filmar, se isso realmente seria importante, principalmente no momento de conflito extremo, né? De uma situação limite que a pessoa enfrenta. Mas é uma liberdade criativa que o filme tem sim, é a linguagem que o filme se propõe, então eu compro porque eu já estou acostumado também com esse tipo de linguagem de outros filmes, tá? Então isso também pra mim é uma coisa ali que funciona. E eu acho que a parte mais legal da ação toda é ali pro final, onde tem um grande confronto entre o Tony, o Musa e o Steve, onde aquela câmera colocada na roupa, né, ela consegue colocar muita gente dentro da ação como se fosse um videogame, né? Como se fosse um jogo de tiro ali. Então todas aquelas caminhadas que eles dão por dentro do prédio, pelos corredores, descendo escada, subindo escada, correndo, é muito um jogo, né, como funciona um jogo mesmo, sempre com a arma aqui na frente, a gente vendo as mãos, né, de quem está com a câmera, que no caso ali é o Tony. Então isso tudo, cara, funciona e ele consegue trazer respiros e ao mesmo tempo ir trazendo essas discussões sobre o que não só sobre o que é certo, mas sobre, cara, desejar algo mais para sua vida do que aquilo ali que existe, não se contentar com aquilo ali que existe, né, porque o destino para todos ali, que não, ele dificilmente vai ser não morrer. Dificilmente a consequência não vai ser a morte de cada um ali por causa dos conflitos todos, né? Se isso realmente vale a pena, cara, por uma continuidade de vida e tudo mais, né? Também, inclusive, tem um momento lá de conflito entre o Musa e o Tony sobre, cara, é certo eu querer desejar coisas além disso, ou é certo eu me contentar porque essa aqui é a minha vida, então isso aqui que eu tenho que realmente, literalmente morrer para conseguir viver. E tudo isso são pontos a favor pro Traficante. Então, cara, gostei bastante, me surpreendi, eu não imaginei que era essa maneira que eles fossem contar essa história. Me chamou bastante atenção, fiquei curioso, obviamente, por causa do final ali. Não vou dizer o que acontece, mas tem uma grande ponta, né, para se vai ter uma segunda temporada ou não. Eu acredito muito que vai ter uma segunda temporada e gostei bastante desse formato acontecendo no Netflix também. A Netflix ela consegue ser pioneira em várias coisas, aqui ela não é pioneira, porque isso já era algo criado pela Quibi, mas ela já colocar isso inserido ali, né, dentro de mais uma de tantas opções que existe, é uma coisa bem legal também para tramas assim, que funcionam dessa forma assim. Então é isso, galera. Já assistiu o Traficante? Deixa aqui embaixo nos comentários o que achou, vamos discutir sobre. Não esquece, dá aquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.